Meu nome é Rayane, eu faço parte do grupo de pesquisa O Escritor e Seus Múltiplos. Fui orientada pela professora doutora Antônia Herrera, sou bolsista PIBIC e CNPq, e esse trabalho se intitula Gótico Nordestino de Cristiano Aguiar e o Horror como Chave de Leitura do Contemporâneo. Foi uma revisão bibliográfica com várias fontes selecionadas de vários gêneros. A gente trabalhou principalmente com os autores Júlio França, Sérgio de Freitas, Henriette Cliff, Judith Grossman, Graciliano Ramos e Cristiano Aguiar. E outra coisa também muito importante e fundamental foram as discussões no grupo de pesquisa, o escritor e seus múltiplos. Os dois principais objetivos foram examinar como o gótico e o horror enquanto vertentes da literatura fantástica atuam narrativamente como chaves de leitura e representação do contemporâneo, e no caso do texto, o gótico nordestino, como essa representação se dá simultaneamente à subversão da ideia tradicional de imaginário midiático nordestino. O autor paraibano Cristiano Aguiar, ele além de ficcionista, crítico literário, professor, pesquisador, ele atua principalmente nas áreas de ficção brasileira contemporânea, tradição regionalista e literatura fantástica. E o perfil múltiplo dele é importante para a gente porque, além de analisar o texto dele, ele também é importante para o nosso fundamento teórico. O livro é do selo Alfaguara, da Companhia das Letras, é de 2022, e ele ganhou o prêmio Clarice Lispector da Biblioteca Nacional como o melhor livro de contos do seu ano de lançamento. Os 9 contos, eles são contos fantásticos atravessados pelo horror, de acordo com o próprio autor. Sobre o nosso primeiro objetivo, a gente percebeu que há atualmente uma grande abertura no mercado editorial para textos como esse. A gente também partiu do princípio de que o gótico ele reflete uma percepção desencantada da realidade social, que é uma característica da pós-modernidade. E a gente também delineou que a gente ia olhar para o horror como consequência de atos humanos e não necessariamente do sobrenatural. A gente percebeu também que a caracterização da literatura do gótico no Brasil enfrentou e segue enfrentando algumas dificuldades por conta da visão limitada da crítica quanto ao termo. Então, geralmente a gente entende o gótico como algo reduzido à Inglaterra do século XVIII, com muitas características e temáticas e referências medievais, e não é bem assim. E a partir do trabalho de Freitas, ele propõe algumas abordagens para identificar o gótico na literatura brasileira. E a que mais interessa a gente é a análise de textos da literatura regionalista, porque geralmente eles são atravessados pela fantasia. Então a gente percebeu que há aí uma tendência de trabalhar com gêneros que se distanciam do realismo nessas narrativas do cotidiano, que parece contraintuitivo, mas não é. Porque na verdade a gente percebeu também a eficácia dessa linguagem para tratar de temáticas políticas e sociais, tanto brasileiras quanto latino-americanas. E para esquematizar isso, a gente percebeu basicamente que a nossa nação ela teve uma formação violenta, assim como vários outros países da América Latina. Isso produz traumas e esses traumas produzem fantasmas. E a literatura gótica de horror, ela lança luz exatamente a esses fantasmas, tira eles das sombras e colocam eles no debate social e político. Sobre a subversão da ideia tradicional de imaginário midiático nordestino, a gente percebeu então que o Aguiar ele não se esforça de dar cor local, ele não se esforça em dar cor local ao ambiente. Ele trabalha mais com o modo de viver e sentir, com a memória afetiva. A gente refletiu sobre essa temática a partir do texto, a partir das reflexões sobre arte e história de Judith Grossman, e a gente percebeu, concorda com Aguiar quando ele diz que os textos dele são textos que não são a Paraíba para gringo ver. A gente analisou principalmente 3 contos, A Mulher dos Pés Molhados, Firestarter e As Onças, e a gente percebeu algumas coisas em cada um deles. No primeiro, a gente fez principalmente comentários relacionados aos aspectos das vertentes fantásticas presentes no texto. No segundo, a gente foi mais para um tratamento de temáticas contemporâneas, então o crescimento das tendências de extrema-direita no cenário político, por exemplo, o avanço tecnológico acelerado. E no último, a gente focou na temática do medo do estrangeiro durante a pandemia de Covid-19 e suas consequências. Essas são as referências.